Fala galera, tudo jóia? Pessoal, hoje vamos falar de um assunto extremamente importante que é sobre área e perímetro, tudo bem? Vamos iniciar falando sobre a área de um quadrado e o perímetro dele, tudo jóia? Então pessoal, olha só, coloquei aqui, né? O que vem a ser a área? A área nada mais é que a superfície ocupada por uma determinada figura. O que isso significa? Significa o seguinte, vamos supor que você tem uma região, um jardim, que você quer plantar nesse jardim, tudo bem? Você quer colocar uma terra e depois plantar nele. Então, o que vem ser a área? É exatamente a quantidade de terra, é a quantidade de flores que você vai cobrir esse seu jardim, tudo bem? Então, é exatamente isso. É a superfície, né? Essa superfície plana que você vai ocupar com um determinado objeto, seja lá com terra, com plantas, você poderia ser uma parede que você vai pintar essa parede, tudo bem? Então, essa área é exatamente a quantidade que você vai cobrir esse espaço. Tranquilo? E o perímetro? Perímetro é somar todos os lados de uma figura. Eu gosto também da ideia de contornar a figura, beleza? Porque quando a gente for falar de círculos, né, se a gente falar de lado, o círculo não tem exatamente lados, né? Então é exatamente o contorno dessa figura. Vai ficar mais claro nos exercícios, beleza? Vamos lá. Então olha só. A gente pega um quadrado que a gente tem 1 centímetro de base e 1 centímetro de altura. Então o quadrado nada mais é que uma figura, né, quadrangular, tem 4 lados. Tem 4 ângulos também, 4 ângulos iguais a 90 graus. Todos os lados são iguais, então se um lado é 1 centímetro, todos os outros também é 1 centímetro. Beleza? Então, olha só, esse quadrado que tem lado de 1 centímetro, a área ocupada por ele é de 1 centímetro quadrado. Então, como que a gente chegou nesse valor? Simplesmente, né, calculando o comprimento vezes a largura, ou a base vezes a altura. 1 centímetro vezes 1 centímetro dá 1 centímetro ao quadrado. Beleza? Então, basta a gente calcular o lado vezes o lado. Beleza? A base e a altura são iguais. Beleza? E uma atenção que todos vocês têm que ter é se os lados, né, estão na mesma unidade de medida. Tranquilo? Nos problemas, nós vamos discutir um pouco melhor a ideia, né, das unidades estarem com o mesmo padrão. Beleza? Vamos pegar esse outro exemplo aqui. Pessoal, olha só. Percebe o seguinte, né? Que aqui eu fiz um certo quadriculado e eu utilizei como a unidade padrão aqui o centímetro quadrado. Beleza? Então percebemos o seguinte, que se a gente olhar, tem 1, 2, 3, certo? Então aqui a gente tem 3 centímetros. E se a gente olhar aqui também, a gente tem 1, 2 e 3 centímetros. Tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, então esse é um quadrado de lado 3, beleza? Como que a gente calcula a área dessa figura? Então, se a gente perceber, né, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros quadrados, é exatamente a quantidade que eu consigo preencher essa figura, beleza? Então, a área dessa figura vai ser a base, né, no caso, 3, né, centímetros, vezes a altura também, que é 3 centímetros. Então, se a matemática não mudou, 3 vezes 3 dá 9, centímetros vezes centímetros dá centímetros ao quadrado. Então, a área desse quadrado é 9 centímetros quadrados, beleza? Então, para calcular a área de uma superfície, basta a gente calcular, né, o seu comprimento e multiplicar pela largura. Tudo bem? Ou a base vezes a altura, como nós comumente vem avisando. Beleza? E o perímetro dessa figura, pessoal? E o perímetro, né? O perímetro nada mais é que, se for uma figura desse tipo, né, uma figura plana, nós simplesmente somamos o lado. Imagina que você está nesse ponto, eu vou chamar esse ponto de A, e você andou, né? 1, 2, 3, aí chegou até o ponto B, depois andou mais 1, 2, 3,
chegou no ponto C, andou 1, 2, 3, chegou no ponto D e 1, 2, 3, chegou no ponto A novamente. Concordam que você contornou essa superfície? Então você andou 3, né? Vamos colocar aqui. Então o perímetro vai ser a soma dos lados, né? Você andou 3 mais 3 de B para C, mais 3 de C para D e mais 3, né, de D para A novamente. Então você andou 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12 centímetros. Então, percebam o seguinte, né, que o perímetro de um quadrado nada mais é que você percorrer o lado 4 vezes. Então vai ser 4 vezes o lado. Tá? Então, isso concorda, né, que 3 vezes 4 é exatamente 12 centímetros. Beleza? Vamos ver um exercício um pouquinho mais elaborado. Então vamos aplicar nesse exemplo. Pessoal, vamos lá. O senhor Augusto quer vedar o seu pomar. Quantos metros de rede terá de comprar? Então olha só, pessoal, o pomar dele, né, tem esse formato, né, de 12 metros de comprimento e 12 metros de largura, certo? Tá? Então ele remete a um quadrado, beleza? Então, pessoal, olha que tranquilo, né? Primeiro, a gente precisa saber lidar se ele está pedindo o perímetro ou a área. Nesse caso, como ele quer, né, vedar o seu pomar, ele quer tipo cercar ele, né? Então ele quer colocar uma rede aqui nesse comprimento, um pedaço de rede aqui, e um outro pedaço aqui, um outro pedaço aqui. Ele está falando em contornar esse pomar. Então ele está falando do perímetro. E vimos, né, que o perímetro nada mais é que somar a quantidade de lados. Ou seja, né, 12 mais 12 mais 12 mais 12. Né? No caso, são todos os lados iguais. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 12, 48 metros. Ou seja, pessoal, né, para ele, né, para o seu Augusto conseguir vedar esse pomar, ou cercar ele, no caso, ele precisa de 48 metros, né, de cerca ou de rede, no caso do problema. Beleza? E se ele pedisse a área, né? Por exemplo, como ele já está lidando com esse pomar, a quantidade, né, de terra que ele precisaria para deixar esse pomar bonitinho, né? Ou outras coisas. Então a área, que é a região ocupada pela superfície, nada mais é que multiplicar o comprimento vezes a largura, né? Ou seja, 12 vezes 12. Se a matemática não mudou, né? Vamos fazer aqui no cantinho, para não errar. 12 vezes 12. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Né? Usamos a unidade, vamos usar dezena. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 dá 1. Beleza? Somando aqui, 4. 2 mais 2, 4. E aqui dá 1. Então a área ocupada por esse pomar dá 144 metros quadrados. Ou seja, né, se ele estiver construindo, para ele preencher esse espaço, ele precisaria de 144 metros ou de areia, né, ou de plantas, para ocupar esse pomar. Beleza, pessoal? Até a próxima.